Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu havia postado um shorts fazendo pão e vocês pediram muito a receita detalhada. E aqui estou eu para ensinar a receita todinha para vocês. Eu começo adicionando 3 ovos no liquidificador e vocês me perguntaram se podia fazer só no liquidificador. E a questão é que os ingredientes têm que estar bem batidinhos. E se vocês seguirem a receita do jeito que eu tô mostrando, vai dar certinho. Em seguida eu venho adicionando açúcar. Naquele que eu fiz postando, eu adicionei 5 colheres de açúcar, mas nesse eu vou colocar 9 porque ficou um pouco sem doce. Mas a questão do açúcar é opcional. Na última receita eu usei um fermento verdinho, mas nessa eu usei o azulzinho porque não tinha do verde. E eu vou falar ao final porque eu não gostei desse azul. Agora eu venho adicionando 10 gramas de fermento, e é o do biológico seco, tá bom? E o fermento que eu usei foi esse daí, esse azul da Dona Benta. E eu vi gente comentando aí no vídeo que já fez receita de pão e não deu certo. Inclusive eu já fiz pão pra vender. Tinha vez que o meu pão não crescia. Mas enfim, agora eu vou adicionar 250 ml de leite morno. Ele tem que estar na temperatura mais morna, não pode estar nem muito fria e nem muito quente, porque senão corta o efeito do fermento. Em seguida eu adiciono 3 colheres de margarina e levo para bater no liquidificador até ficar tudo batidinho. Eu deixo em aproximadamente uns 2 minutinhos. Antigamente, quando eu fazia pão, ele não crescia. Eu acreditava que era porque o tempo tava ou muito calor ou muito frio. Mas em questão do tempo isso não tem nada a ver. Isso eu falo no meu ponto de vista. Peguei minha baciona amarela e depois dos meus ingredientes todos batidinhos, eu venho adicionando essa misturinha na minha bacia. E agora vai ser a hora da gente colocar a mão na massa praticamente. No vídeo eu havia falado que usa 5 xícaras de farinha de trigo. A questão da farinha tem a ver muito com a quantidade de leite e também o tamanho dos ovos que foi adicionado na receita. Nessa receita eu adicionei 5 xícaras e meia, mas se na sua ficou pouca, você vai adicionando até dar o ponto, que o ponto é o ponto de amassar. Eu adicionei a farinha aos poucos e eu vim mexendo, depois eu adicionei o resto e vou mexer até a massa começar a não querer mais misturar, que vai ser o ponto que eu vou pôr a mão na massa mesmo. Lembrando que se você salvar mais a sua massa, o seu pão vai crescer mais, e se você salvar menos, ele vai crescer menos. Um dia eu ouvi isso e realmente faz toda a diferença, porque depende muito da quantidade de tempo que você salva a massa. E podem perceber que ela já tá quase no ponto, que ela tá desgrudando da vasilha, e vai ser nesse ponto mesmo que eu vou levar a massa pra minha pedra, tá bom? Pra me sovar ela. Como a massa ainda tá grudenta, eu coloco uma quantidade de farinha de trigo na pedra e venho com a massa. E agora, gente, é solvar. A gente vai dividir em 2 etapas, que vai ser solvar primeiro, né, pra ela dar consistência de massa mesmo, e a segunda que vai ser pra solvar, pra ela dar o ponto. E lembra que eu falei pra vocês que a quantidade de farinha de trigo tem a ver muito com a consistência da massa? Pois é, a minha massa já tava no ponto, então eu vim retirando a farinha, né, que eu havia colocado, e esse daí ficou o ponto da massa. Agora eu vou solvar por mais uns 5 minutinhos pra mim pôr ela pra descansar. Pra quem já tá acostumado a fazer, a gente já percebe na massa mesmo que ela já vai crescendo de acordo com o que a gente vai sovando. Assim que deu 5 minutinhos, eu venho fazendo uma bolinha com essa massa e coloco ela dentro dessa vasilha e tampo com o pano. E agora a gente vai levar pra crescer, pra dobrar de tamanho e esperar por 1 hora. Se você quiser levar a massa também para crescer no sol, pode levar. Depois de 1 hora ela ficou assim. Agora, gente, eu vou partir ela em 2 pedaços, tá bom? Que vai ser a quantidade para 2 pães. Mas vocês podem partir de acordo com o modelo que vocês quiserem, tá bom? Depois da massa partida, eu adiciono um pouco de farinha de trigo na bancada para a massa não grudar. E eu vou abrir essa massa com um rolo, tá bom? Outra coisa, se também vocês quiserem rechear a massa por dentro, também dá pra rechear, tá bom? Mas eu quis fazer desse jeitinho pra mostrar pra vocês. Depois que eu abri a massa, eu vim enrolando ela desse jeitinho aí. Não tem erro, gente, não tem erro. Se você seguir a receita todinha certinho, o seu pão vai ficar bonito, vai dar certinho. Depois da massa enrolada, eu vim cortando ela desse jeitinho aí, porque eu acho que fica super bonito. Mas isso também é opcional. Depois dos 2 pães prontos, eles ficaram assim. Agora eu vou vir com o pano novamente e vou esperar eles crescerem por mais 40 minutos. Deu os 40 minutos, os nossos pães ficou assim. Agora eu venho com o ovo batido e com o pincel de silicone eu venho passando em cima dele. E depois que eu passei o ovo, ele ficou assim. Em seguida, eu levo pro forno pra assar por aproximadamente uns 40 minutos ou até ele ficar douradinho. E depois de pronto, ele ficou assim. Fica muito bonito e muito gostoso.
Agora eu vou cortar um pedaço pra mostrar pra vocês como é que ele fica fofinho. Quero ver todo mundo fazendo a receita e me marcando no Instagram, que eu vou deixar na descrição. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e um beijo!